Cobrança geral no Flamengo, pedidos de demissão, toda a repercussão da derrota do Flamengo vergonhosa que foi ontem lá no Castelão, várias outras notícias do Flamengo, agora tem a decisão contra o Racing na quarta-feira. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, tocou, não vai ter muita festinha não, porque eu tô puto até agora com a atuação vergonhosa, ridícula, pedante, a empáfia, a marra, o salto alto que o Flamengo entrou ontem contra o Fortaleza. Espero eu, já pensando no confronto contra o Racing, porque depois do que esses caras fizeram contra o Fortaleza, eu fico até com medo do que eles possam me aparecer na quarta-feira. O Flamengo continua na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga mais tarde, às 8h30 da noite, contra a equipe do Cruzeiro. O Abel Ferreira, ele adorou o resultado, evidentemente, porque agora ele pode até lançar um reservão ali do Palmeiras, porque mesmo se o Palmeiras perder, porventura vier a perder para o Cruzeiro em casa, o Palmeiras ele não sai da liderança graças a... Cara, um negócio assim... Ser vergonhice na cara que o Flamengo fez ontem. E aí, após o jogo, o Jorginho me vem, eu que adoro o Jorginho, sempre elogio, mas vou criticar dessa vez, e me fala na zona mista. Parece que todas as equipes que jogam contra o Flamengo jogam o melhor jogo do ano. Ô Jorginho, deixa eu te falar uma coisa, não importa se a equipe vai fazer o melhor jogo do ano, o importante é o desempenho e a entrega do Flamengo. Coisa que não aconteceu. Aliás, eu tô ficando profundamente preocupado com o estilo de jogo do Flamengo. Porque ontem, o Flamengo sem a bola não foi nada do que o Felipe Luiz fala nas entrevistas coletivas. Cadê a pressão sistemática na saída de bola do adversário para recuperar a bola? Cadê a marcação pós-perda da posse de bola? Cadê a criação de grandes chances? O que acontece com as faltas do Flamengo, gente? Parece que cada jogo... Parece não. Cada jogo vai um diferente lá para bater a falta. Um jogo é o de Arrascaeta, aí no outro jogo é o Samuel Lino, aí no outro é o Léo Pereira, aí de vez em quando tá em campo, De La Cruz bate. Aí me vem o Felipe Luiz para entrevista coletiva, não dá tempo de treinar, se treinar vai dar problema, tem a questão física. O cara não pode treinar 5 faltas. E outra, eu tenho uma proposta pro Flamengo. Em vez de tentar bater a falta no gol, eu acho que é melhor recuar pro Rossi e reiniciar a jogada. Que tal? Porque todas as faltas do Flamengo ou vai na barreira ou vai por cima do gol. É melhor você voltar a bola lá no Rossi e reiniciar a jogada lá de trás, porque vai dar a mesma coisa. Aliás, vai ter benefício tocando a bola pro Rossi, porque pelo menos a bola vai ser nossa. Né? Ou então, por que não estabelece uma jogada ensaiada? Fulaninho, você fica aqui, Beltraninho fica ali, Ciclaninho fica ali. A gente tenta uma jogada ensaiada. As bolas paradas do Flamengo, que tanto fazia gols de bolas aéreas, cadê a artilharia aérea do Flamengo? Não faz mais gols de bola aérea. O escanteio do Flamengo é ridículo, é uma vergonha. Todos os escanteios do Flamengo, o adversário tira com extrema facilidade. E o contrário acontece na área do Flamengo, como foi no meio da semana, com o jogador do Racing finalizando no primeiro pau e o Rossi tendo que fazer uma grande defesa. Né? O Flamengo fez apenas 3 pontos contra Santos, Ceará, Grêmio, Vasco, Bahia e Fortaleza após a Copa do Mundo de Clubes. Clubes que disputam ali na parte de baixo da tabela. O Vasco agora nem tanto, porque deu uma melhorada, é um clássico, mas perdeu para o Santos, empatou com o Ceará, empatou com o Grêmio no Maracanã,
perdeu para o Bahia fora de casa, o Bahia já está na fase, já tá mais em cima, né? Apesar de ter perdido para o São Paulo ontem, e perdeu para o Fortaleza. Ou seja, o Flamengo ele rouba dos ricos para dar para os pobres, é o Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Dentro de uma semana ele é capaz de vencer o líder dentro de casa com autoridade, né? Por 3-2 e ao mesmo tempo perder para o Fortaleza fora de casa, que é o penúltimo colocado do campeonato, em função da empáfia, da marra. Os caras nitidamente escolhem partidas, gente. E é contra o Fortaleza. A hora que a gente quiser, a gente ganha aqui. Não ganha. Vocês não ganham, velho. Porra, acordei cedo no sábado, botei na minha cabeça, só vou assistir Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. O Bayern de Munique tinha vencido 8 jogos seguidos na Bundesliga, ia para o seu 9º jogo contra o Borussia Mönchengladbach, que está na zona do rebaixamento do campeonato alemão, não venceu nenhuma ainda. Você vê o comportamento dos caras, bicho, não é questão, gente, pela madrugada, eles têm jogadores melhores, eu sei disso, mas você vê o comportamento, os caras estão com 8 vitórias seguidas nas 8 primeiras rodadas. Os caras estão loucos pela bola. E o Flamengo não. E o Flamengo aceita passivamente o contra-ataque do poderoso Fortaleza. Arrascaeta lamenta a derrota para o Fortaleza, abre aspas, é uma derrota muito dolorosa, é uma batalha que não podemos abandonar agora, cada jogo é muito difícil, sabíamos das dificuldades aqui no primeiro tempo, não entendemos o jogo. Cara, se fosse para ter esse tipo de atuação vergonhosa, por que não levou reserva? Era melhor. Preservava os caras fisicamente para o jogo da quarta-feira. Aí me vem Felipe Luiz, não, porque nós jogamos na quarta. E teve o desgaste da viagem. Então por que botou o mesmo time, sendo que tem elenco? Na quarta-feira eu não quero vir desculpa não, hein? Até porque ele foi na coletiva e falou, olha, vai ter tempo de recuperar os atletas, porque vai ter 4 dias. Vai ter domingo, no caso hoje, vai ter segunda, vai ter terça e na quarta, completadas 24 horas a mais. Só 9h30 da noite. Não é cedo o jogo. Então tem tempo hábil de recuperar os jogadores e o próprio treinador falou disso. E a palavra-chave para esse Flamengo é mobilização. Um problema que está ali no âmago desse time. Que ninguém consegue tirar. E vem jogador, sai jogador, e o cara é contaminado pela bananice, pelo modo banana do Flamengo. Vocês vão amarelar pro Racing fora de casa, que a pressão vai ser maior ainda. É um primeiro tempo assim, cara, que dá nojo de assistir a postura do Flamengo. O Felipe Luiz chegou à 10ª derrota em 2025, e aí você vai pegar as derrotas. A única derrota, olha, as 2 únicas derrotas aceitáveis, 3, aceitáveis, é a derrota do Flamengo. Cruzeiro, tava bem, fora de casa, foi 2-1, coisa e tal. Pro Bayern de Munique, tá? E pro Atlético Mineiro. As outras derrotas do Flamengo foram ridículas. Essa Flamengo, o pessoal fala em flamengada, né? Essa bananice, essa frouxidão do elenco do Flamengo já apareceu outras vezes na temporada e vira e mexe reaparece. A primeira bananice foi contra o Central Córdoba, dentro do Maracanã. A segunda foi contra o Santos, que os caras ficaram babando o ovo do Neymar no jogo. Daí teve mais uma contra o Estudiantes, na Argentina, lembra? O Flamengo jogou porcaria nenhuma, foi pra pênalti a porcaria do jogo, ainda bem que o Rossi salvou, apesar de ter falhado ali no tempo normal. E agora,
temos mais essa bananice no jogo contra a equipe do Fortaleza fora de casa. Será que vai aparecer mais uma no decorrer da temporada, logo no momento mais crucial da temporada? E espero que não ocorra na partida na Argentina. Pedrão, fica tranquilo, em jogo grande esse elenco aí joga. Ah, joga mesmo? Será? Porque eu vi gente falar, Pedrão, o Samuel Lino, ele tá indo mal porque estão botando muita pressão nele. Vieram falar comigo. Estão botando muita pressão. Meu amigo, você vem jogar no Flamengo, você não suporta a pressão, você tem que pedir para ir embora. E não tô falando que tem que mandar ele embora, não. Mas tá mal. Aliás, ontem ele foi bundão. Sabe por que ele foi bundão? Porque ele recebe a bola para finalizar, para tentar fazer o gol. O goleiro podia pegar, podia bater na trave, podia chutar para fora. E ele resolve tocar a bola para o Arrascaeta marcado. Isso é sintoma de medo. Isso é sintoma de vou transferir a minha responsabilidade de definir o lance e passar a responsabilidade para outro jogador. Ele tinha condições de finalizar no gol. Não finalizou porque se borrou. E isso não pode acontecer, gente, com o jogador do Flamengo. Isso é inadmissível acontecer com o jogador do Flamengo. Porra, os rubro-negros, heróis lá no Castelão, alguns vítimas de constrangimento por parte da torcida do Fortaleza, sendo chamados de mistos, e não sei o que, não sei o que lá, e uma torcedora do Fortaleza vociferando, sai daqui, seu misto, como se fosse uma déspota ali no meio, lógico, protegida ali pelo seu entorno, né? Queria ver fazer no meio da rua, aí não ia fazer. Agora, na arquibancada ali e tal, com a massa, aí é mole. E mesmo perante isso, o time joga uma partida que dá nojo. Sabe? Nem para pegar isso para vamos bater nesses caras. Não, o time vai lá, entrega, prega frouxa. Bando de frouxo, né? Até o esquecido Juninho, que entrou no segundo tempo, foi melhor do que todos os minutos do Bruno Henrique. Pelo menos ele deu uma finalização de cabeça. Agora o Bruno Henrique, cara, o Felipe Luiz, ele não tem condição, velho. O Wallace entrou bem no jogo. O Alaciano tem um problema, que é a questão lá de que ele pode perder a cabeça e coisa e tal, time argentino, fora de casa, só que aí o Felipe Luiz tem que ter uma conversa séria. O garoto, olha só, se você entra no jogo pilhado, pilha ruim, tem pilha boa, você entra ali animado, tem pilha ruim, se você vai botar tudo a perder, você vai ferrar o Flamengo, que nem a cena do Tropa de Elite, você vai se explodir, o senhor vai me explodir. Aliás, o senhor vai explodir todos nós aqui, né? Do Capitão Nascimento falando pro cara, deu a granada na mão do cara. Então, Alaciano, é um momento que nós precisamos de você em campo, mas se você soltar a merda da granada, você vai explodir todo mundo. Você tá entendendo isso? Porque para mim ele entrou muito bem no jogo de ontem, apesar da atuação ridícula que o Flamengo teve. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, mais do mesmo, dando desculpa, e falou, o Bruno me falou há umas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar sempre que eu precisasse. Tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição em que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está à frente do interesse pessoal e interesse da equipe. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e ele se colocou à disposição. Mas piora a equipe você fazendo isso. Piora. Temos de esquecer rápido a derrota e corrigir os erros.
Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente. Não, não é só abaixo tecnicamente, não. É abaixo a vontade, o tesão pela partida foi... É o que eu sempre falo, o resultado você não controla, gente. Não tem como. Eu já amadureci, já tenho anos e anos aqui de canal, de futebol, estudando. O resultado... Cara, futebol é uma caixinha de surpresa. Agora, a entrega, isso os caras controlam. E ontem não aconteceu, e vocês sabem que eu canso de falar isso aqui. Ele fala, demos inúmeras chances para o adversário, deram mesmo, e o Ayrton Lucas salvou em cima da linha, já era para ter tomado o gol ali, ganhar terreno no campo, isso nos deixou cada vez mais inseguros com a bola, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar na quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, eu não tenho dúvida que a ambição de todos é estar na final em Lima, nossa cabeça vai estar focada, 4 dias de descanso, aí que é o que eu falei. Nos dá a oportunidade de recuperar todo mundo fisicamente. Então, quarta-feira, não tem desculpa, né? Vai recuperar todo mundo, tirando Pedro, Everton, Cebolinha, todo mundo vai estar à disposição. E outra coisa, não me venha que, porque tá sem o Pedro, isso não é desculpa, porque ele começou o trabalho dele ano passado, não tinha o Pedro, começou muito bem. Aliás, dado momento, era refratário a ideia de ter o Pedro no time. Tudo bem que o Pedro deu motivos para isso, mas dados os motivos do Pedro, ele fez a equipe jogar sem a necessidade do Pedro. Então não tem a desculpa de o Flamengo começou a jogar mal porque o Pedro saiu do time. Não, é responsabilidade dele fazer o time jogar, porque ele já conseguiu fazer isso, então ele tem que ser cobrado ainda mais sobre isso. Tá? E ele foi perguntado qual é o peso da derrota no Brasileirão e também de olho na Libertadores, te preocupa? Ele fala que cada jogo tem uma história, o adversário te coloca dificuldade, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre em dificuldades. O Fortaleza foi assim. Não contávamos com essa derrota, viemos de uma sequência muito pesada. É isso que com o jogo a cada 3 dias, jogos duros a nível mental e físico. Temos que absorver o mais rápido possível. Gosto de tirar a limpo que a gente fez de errado mesmo na vitória e nas derrotas. Não foram só coisas ruins, tem coisa boa. Que coisa? Olha, eu sei que ele tem que falar pro elenco, para ele não perder o time, mas precisa falar isso, que teve coisa boa? Não teve nada bom. Foi tudo uma porcaria. Aliás, não pode jogar no lixo não, porque tem que lembrar, tem que botar num quadro e falar, vocês nunca mais me repitam essa porcaria aqui, viu? O Rossi, após o jogo, citou, assim, em relação ao Felipe Luiz, muita gente tem que mandar embora esse pardal, Pedrão e coisa e tal. Gente, não tem a menor chance. Vai até o final do ano. Agora, a renovação dele vai depender do futuro, da Libertadores e do Brasileirão. Não adianta, foi o segundo, não, tem que ganhar. Por isso que a renovação vai ser discutida depois. Rossi cita cansaço e desgaste. Viemos de uma sequência muito forte, ainda faltam 9 jogos do Brasileirão. Pois é, mas do jeito que vocês estão jogando, cada vez mais, aí fala aqui, o jogo de hoje não tem nada a ver ainda com o final do campeonato, faltam 9 jogos, mas são pontos que no final das contas fazem a diferença. Sabe qual que é a última rodada do Flamengo, Rossi? É o Mirassol fora de casa. Vocês perderam pro Fortaleza fora, vocês vão ganhar no Mirassol fora, que tá aí conseguindo uma vaga na Libertadores. Essa é a grande preocupação. Ao contrário, deveria ter ganhado para tentar encaminhar alguma coisa, mas vai ser apertado até o final. Né? Vai ser apertado até o final. E também não adianta eu vir aqui falar de arbitragem se o Flamengo tem uma atuação porcaria dessa daí. Sinto até vergonha, aliás, de vir falar alguma coisa de arbitragem. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.